A estrutura, basicamente, eu pensei em fazer de pilares de concreto, Ok, soltar as vigas de madeira, e aí a parte de cobertura, eu não sei se eu faço, solto alguma coisa mais plana, e aí solto umas canaletas lá em cima que você coleta, ok, ou se eu faço alguma coisa com uma telha sanduíche, alguma coisa assim. Mas, já que eu estou falando com você, eu queria entender um pouco tudo. Então, assim, desde perfeito. os pilares, a fundação, o que que a fundação tem que ter para receber esses pilares, se fosse fazer pilares, ah, se eu for comprar as peças separadas, que tratamento que eu tenho que dar quando eu corto as peças, porque eu acredito que não pode deixar simplesmente com o corte aberto, né? Porque Sim, senão sim. não sei se a resina fica exposta. Então eu queria saber um pouquinho de tudo, assim. Eu tenho várias perguntas aqui, eu não sei se você prefere que eu vou perguntando ou se você prefere ir falando. Ah, acho que está livre aqui, a gente Talvez pode ir falando sobre tudo. fazendo Primeiro, os dois. primeiro, deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou a me mandar alguma coisa do projeto? Não mandei, na verdade eu posso mandar já. Eu vou Isso, mandar duas plantas e umas perspectivinhas à mão croquis, assim, que eu fiz. Mas eu isso. mando para você. Aí Peraí, rapidinho. eu já dou uma olhadinha e a gente vai falando sobre também. Mas Tá bom. sobre o que você me perguntou, né? A ideia é pilar de concreto e cobertura de madeira, é isso? Sim, seria uma coisa meio assim. Eu Eu vou, pensei vou olhar em aqui. algo assim, ou de concreto, sei lá, que eu não sei onde eu pus, mas tudo bem. Mas algo que eu acho que o madeira fica mais legal, né? Entendi. Tem várias formas de É, se fazer algo nesse sentido aqui, tanto com pilar de concreto ou de madeira, né? aham, O pilar de madeira poderia estar saindo daqui de baixo, assim, e subindo, pegando tanto a estrutura do piso como a estrutura da cobertura, tá? aham. Deixa eu ver aqui o que mais que tem por aqui. Ah, tá. Aqui você fez uma treliça, talvez, mas não tem necessidade de se fazer treliça hoje em dia, porque com a madeira colada a gente consegue vencer o vão direto, né? Mas aí depende um pouquinho do vão que tem nessa casa, tá? Então, na verdade, não é muito grande, não. É assim, o vão, no sentido menor, porque as duas casas são bem compridas. Certo, Tem mais ou menos uns 6,5 entre pilares, e aí tem um balanço, né, de cada lado. tá? E a casa, completa tem mais ou menos uns 23 metros de comprimento, só que o maior vão entre pilares é de 10 metros, nesse sentido longitudinal, assim. Certo, perfeito, Então, entendi. entendeu? Então vamos lá, uma casa térrea, né? Não tem dois Não, pavimentos. não, não é casa térrea. Essa planta que eu te mandei é de uma das casas. Peraí, deixa eu só te mandar mais ou menos um croquisinho dela para você entender Essa o aqui que tá que boa de ver. ela, o que que ela é. Que teria a opção de fazer a cobertura dessa primeira forma ou dessa segunda forma. Ok, com telha metálica trapezoidal, tipo sanduíche. Sim, Ou com a manta geotérmica, a TPO. manta geotérmica, isso, exatamente. Tá, então vamos lá. É, vamos começar então desde o começo, como conceito, tá? Tá, É, geralmente, as casas de madeira, elas têm térreas, né? Tem duas possibilidades de fazer a casa térrea em madeira. Ou a gente aham, faz assim, como você fez, teria uma fundação aqui, né? Que é uma aham, sapata, ou um radieiro, ou uma estaca escavada. Aí depende do cara da fundação, né? Do terreno onde sim, que ela vai estar
vai estar colocada, né? Tudo bem, daqui para baixo resolve com fundação. Agora, daqui para cima. Geralmente, a gente faz um pescocinho aqui, né, de concreto, tá? Que eleva a casa do chão, tá? Para deixar essa distância aqui entre a terra e a primeira viga de madeira, tá? Eu geralmente sugiro uns 40, 50 centímetros dessa distância, tá? Para a casa poder trabalhar elevada, ok? Sim, e ficar longe da umidade, tá? Isso mesmo. E aí, por exemplo, as esperas da fundação, elas são como se fossem uniões que são chumbadas na fundação, ou elas, assim, você deixa algumas barras e aí você trabalha em cima das barras? Como você costuma fazer? A fundação, geralmente para madeira, aqui em cima não tem espera, é liso, tá? A ferragem morre aqui dentro, ó, na fundação, e aqui Ah, fica liso, tá? tá, Da fundação para madeira, a gente sempre cria uma placa de base metálica que faz a união do concreto com a madeira, né? Geralmente é algo assim, uma placa de base com uma alma e aqui uns parafusinhos assim, tá? E isso aqui a tá, gente faz a fixação mecânica ou química aqui na base de fundação. E aí, tá. daqui nasce a viga ou o pilar, tá? Uhum, Tá? Então, esse é um dos detalhes que tem que desenvolver de ligação entre a fundação e a madeira, tá? Então, nesse uhum, caso aqui, eu teria só uma chapinha interna aqui com uns parafusinhos, e aí eu fixo essa viga de madeira aqui na fundação, tá? tá, entendi. Só para fazer um pré-dimensionamento para você desenhar depois, tá? Essa chapa de base aqui, tá? É uma chapinha quadrada com uns Aham. parafusos assim, ó, E tá? os parafusos são o quê? Três oitavos, cinco oitavos? O que que é? Isso, é isso que eu vou te falar agora, tá? Então você Aham, tem a chapa, essa chapa geralmente você vai usar uma chapa de 4, 5 milímetros de espessura, não precisa mais do que isso, tá? Ou então em polegadas é uma chapa de 1/4, tá? aham, Esses furos são furos de meia polegada, que dá mais ou menos 12 milímetros, ou seja, então você vai usar um chumbador de meia polegada, de 12 milímetros, tá? Que ele pode ser um chumbador mecânico, que é um parabolt, ou ele pode ser um chumbador químico, que aí você faz um furo na fundação, cola uma barra com um compound, depois você vem com uma porca e arruela e fixa, tá? Na lateral da peça, essa alma que sai aqui, também é uma alma de 1/4 de polegada, tá? Que dá mais ou menos 5 milímetros, vai, digamos assim. E os furos aqui podem ser de meia polegada ou de 3 oitavos, que dá 10 milímetros ou 12 milímetros. Já é suficiente para segurar essa peça de madeira aqui embaixo, tá? aham. Bom, como a gente está gravando aqui, eu não vou ficar explicando várias vezes, porque depois você assiste de novo. Não precisa, não Isso, precisa. tá? Então, como conceito de base, é isso, tá? Para tudo, tanto para a viga, que nem você está fazendo aqui, ou para o pilar. Geralmente, a gente faz a fixação no pilar e não na viga, tá? Então, esse pilar aqui de concreto, ele poderia ser um pilar de madeira. A gente faz a fixação do pilar aqui embaixo e a viga de madeira passa do lado, né? Ela pode ser um garfo passando dupla, né? Para fixar direto no pilar, tá? Tá. No caso, eu não estou conseguindo. Ah, já agora eu consegui. Entendi. Tá, perfeito. Tá? Isso é uma sugestão, tá? De como Aham. fazer a primeira laje em madeira. Por exemplo, quando vai fazer a fixação da viga no pilar, então você falou de fixar essa peça Isso, na viga, é isso? E aí colocar a alma no pilar, é isso? isso. É assim, ó. O pilar está aqui, vou fazer uma vista daqui, ó, né? Tá. O pilar está aqui, vista Aham. de frente.
Aqui dentro sim. tá a alminha Ah, uma de da aço, tá aqui, da fundação. fundação, tá? Ela é um pouco Aham. mais complexa, na verdade, ela tem que levantar um pouquinho. Aí depois eu posso te passar um detalhe. Ela é dupla, assim, né? A Ah, é viga, para. Tá, isso, para levantar ela do chão, assim, ó, tá? A tá, para não ter viga, umidade. e a Aham. viga vai passar aqui, ó, uma viga dupla, assim, ó, Ah, entendi. tá? E isso aqui vai ser unido com parafusos passantes aqui, ó, né? Tá, entendi. Então, vocês trabalham sempre com vigamento duplo. Nesse caso, vigamento duplo, porque a gente está fazendo o piso, né? Tá? Aham, Então tem a viga aqui, aí sobre essa viga vai um barrote, e aí aqui a laje do piso, ó, certo. apoiado nessa viga dupla aqui. É óbvio, né, que esse barrote pode estar de topo também, aqui para reduzir a altura e tudo mais. Aí é questão Sim, sim, de detalhe, tá? sim, O sim. que eu quero dizer é E que aí, se você apoia, você tem menos conexões na madeira. sim, Então custa mais barato. e menos cortes, e ela Isso, também menos fica mais cortes, menos resistente. encaixe, exatamente. Aham. E deixa eu perguntar outra coisa para você. Os vãos, para vencer os vãos, qual que é a relação que a gente tem com o que normalmente a gente trabalha com madeira? Que eu normalmente sempre trabalhei com madeira. Eu tenho pouca experiência em construção só com alvenaria, por exemplo. Então, Seis por é, cento do vão é altura. Ou o vão sobre 17. Então, se a gente tem um vão de 5 metros, deixa eu fazer a conta aqui. entendi. Essa é a 5 dividido altura. por 17 vai dar uma viga de 30, né? Entendi. 17 vai dar aqui 29, né? Então dá 30. A gente arredonda para 30, tá? Aham. Ou então 5 vezes 0,06 já dá 30. É o Tá, 6%, né? Para ok. as vigas E principais, tá? tá, vigas principais. Isso. Assim, isso lembra bem, isso é um pré-dimensionamento, tá? Não é um cálculo. Sim, sim, depende do que você vai pôr em cima, claro. Isso. É, e se vai suportar uma parede ou um, sei lá o que a mais, né? Exato, exato. É, e a largura dessas vigas costuma ser uma largura meio padrão, assim, igual de madeira, ou também é uma coisa que normalmente é dimensionada em função. Largura de MLC, né? Aham, Ela vai de 6,5, a menor, 8, dependendo, dá para fazer com 9, com 12, com 14, 16 ou 18, tá? Essas são as larguras para MLC. tá, tá, Geralmente, legal. o que que eu uso? 14, 16 e 18 para base de pilar, né? Pilar de 14 por 14, 16 por 16, 18 por 18, tá? Para uma casa térrea, um pilar de 14 por 14 já serve, tá? 16 por 16. Aham, Aí, dependendo, se eu usar um pilar de 16, se chegar a viga de topo, aí eu uso a viga com 16 também, para ficar da mesma largura do pilar, entendi. tá? Vigas é daqui para baixo, né? Daqui para cima já são barrotes e terços, Barrotes, tá. tá? Então, essa aqui são as bitolas que dá para fabricar fácil nas fábricas de MLC. E de altura é múltiplo de 4 centímetros. Então, Tá, 12 por 12, 12 por 16, 12 por 20, 12 por 24, 28, 30, 32, né? Ou seja, essa viga eu já não podia fazer com 30. Ela seria trinta e 12 por dois. 32, né? Digamos assim. Sim,
Aham, Não quer dizer que eu não consiga fazer com 30. Na verdade, eu fabrico com 32, aí eu posso aparelhar ela com 30. Mas eu vou perder entendi. 2 centímetros na plana e você pagou por 32, entendeu? Sim, entendi, entendi. É Ai, isso. muito legal. E aí os barrotes, por exemplo, isso você falou das vigas principais. Os Isso, barrotes têm que ser apoiados normalmente de quanto em quanto, assim, eu sei que depende da altura do barrote, mas assim, vamos pensar um barrote de 9, vai. isso. Ele tem que ter apoio de quanto em quanto e ele tem que ter uma sequência a que distância, assim. Então vamos lá. A gente ainda está falando de piso, tá? Barrote de Certo. piso, se você for pregar um assoalho direto nele, você vai espaçar a cada entre 50 e 60 centímetros, tá? Se você vai pregar uma placa de painel wall, que é uma laje seca, tá? Que eu recomendo muito fazer assim. Você pode pregar com mais espaçamento, porque a placa vence vãos maiores, entre 80 e 1,20 m de distância, tá? Então, Aham. você diminui bastante volume de barrote, tá? Sim, Tá? Então, digamos assim, ó, tá aqui os seus barrotinhos, né? Aqui eu estou desenhando como se eles estivessem chegando de topo, tá? sim, sim, tô vendo. Tá? Então, se essa peça aqui é um assoalho de madeira, a cada 50, 60, porque senão o assoalho pode abauloar, entendeu? Sim, Se for, porque eu se só. essa, isso, diga, É. É uma questão do material, não do questão do barrote em si. material, isso. É. É claro que, assim, se eu espaço a cada 50 centímetros, né, a cada 50, eu posso usar um barrotinho menor, porque ele Aham, tem menos carga em cada um. Quanto mais eu sim, vou espaçando, maior eu preciso ser o barrote, entendeu? Porque ele vai receber muita carga num barrote só. entendi. No caso de um barrotinho desse, seria um barrotinho de quanto, assim? Olha, se for, aí Um, depende do vão um pouco entre uma viga principal e a outra, tá? e a outra, né? É, tá. Isso. Então, digamos aí que a gente tem para barrote, a gente pode fazer um cálculo um pouco mais tranquilo do que a viga, que a viga é que recebe todo o peso, né? Sim, O barrote sim, o recebe, barrote distribui. É. distribui. Então, digamos que eu tenha 3 metros de vão, tá? Entre vigas principais. Geralmente, eu já uso um critério para barrote. É o vão sobre 20, né? Ou isso daí daria, em porcentagem, 5%, né? cinco por Aham, cento do vão. Então, se eu tenho 3 vezes 0,05, dá um barrote de 15. Ou seja, posso usar um barrote de 6,5 por 15 a cada 50 centímetros, tá? Para um vão de 3 metros. Deu para tá, entender mais ou menos? Então, aí você começa a ver a proporção de uma coisa para outra. tá, entendi. Só que assim, Ok. vamos ser bem diretos aqui. Se você faz esse sistema aqui, imagina que aqui tá grama, tá terra e tudo mais, né? Aí você tem aqui a tua viga, barrotezinhos aqui, aí você pega e prega um assoalho aqui direto. Veja que você tem quase zero de conforto térmico, De assim, proteção, é. exato, Aham, né? Então, eu geralmente não recomendo fazer o assoalho direto no piso, sim. tá? É muito melhor você fazer um sistema de lajes de painel wall, tá? Que ele fecha totalmente aqui. Aham, Sobre o painel wall, a gente faz um contrapiso de cimento, concreto, tá? Para você agregar massa térmica e acústica no seu piso. aham, E aí, sobre o contrapiso, você faz o teu assoalho, tá? Então, painel wall 40 milímetros. Você já adicionou mais do que os 2 centímetros
do assoalho, concorda? 2,5. Aham. Aí Sim, sim. mais 40 milímetros de concreto Contrapiso. Aham. armado, tá? Com malha pop. Malha pop é aquela malhinha assim, tá? Sim, sim, quadradinho, tá. Quadradinha. Ah, De um concreto magro, tipo 24 MPa, sem brita, né? É quase que um tá. concreto grauteado, tá? É um contrapiso armado, na verdade. Você Aham. adicionou mais 40 milímetros de massa de concreto. E aí você vem com o Aham. assoalho. A sensação de você andar numa laje como essa é muito mais agradável do que você andar numa laje de madeira pura, que ela pode vibrar e você pode sentir um frio, porque você dá passagem para o ar frio, ar quente sobe, né? Mas ele sobe frio à noite. Sim. E não dá uma sensação muito boa aqui dentro, tá? Aham. Então, é isso aqui que a gente recomenda fazer na laje térrea, se for em madeira, tá? Aham. Mas olha que interessante. Eu faço todo esse malabarismo com a madeira para fazer uma laje de concreto no térreo. Então, será que vale a Sim. pena fazer o térreo em madeira? Aí é questão de gosto e de praticidade com o cliente, tá? A gente vai ter uma madeira aqui que não vai ser vista, né? A não Aham. ser que você saia com ela aqui para fora com um deck. Aí o deck, tudo bem ele ser permeável, né? Porque está fora da Sim. casa, a água chove Sim. aqui e você Sim. tem uma ponta de madeira aqui, tá? Sim. Já já a gente fala como é que é o detalhamento desse deck. Mas enfim, o que eu quero dizer, talvez valha a pena você fazer uma laje mesmo de concreto aqui embaixo e sair com a madeira daqui para cima, entendeu? Então, isso que eu ia também te perguntar, se ela aceita uma laje de concreto. E aí, no caso, o ideal seria usar painel wall e fazer a laje, ou Isso. já colocar uma laje, sei lá, de com alguma com aqueles isopores, ou sei lá o Isso, que, uma com laje trelicinha pré. isopor, Isso, treliçada, sei lá. exato, uma laje tradicional, Né? que é a laje pré, né? É. Ah, ou um radier, Aham, ou uma laje armada, isso tudo depende, obviamente, do calculista de concreto, né? aham, Mas para as casas térreas, se elas estão num terreno plano, economicamente vale mais a pena você fazer uma laje de concreto do que você fazer esse sistema. Se você tem um terreno que é uma piramba, aí vale a pena você fazer o concreto, vem com o concreto até o nível que você quer, certo? aham, Nivelou, aí faz esse sistema. Por quê? Quando você está aqui embaixo da tua casa, você vai ver uma estrutura muito bonita aqui por baixo e uma laje de concreto aqui em cima, entendeu? Se o terreno aham. é plano, você nunca vai ter essa visão. Não. Então, É quase que você jogar uma madeira fora, é exatamente. isso mesmo. Eu amo É. madeira, mas a gente precisa fazer com que as Inclusive obras cuidar. sejam, exatamente, e sejam É. econômicas também, né, para o lado Sim, do cliente, sim, tá? sim. Então, é uma opção que você pode ter na sua casa, tá? Tá. Então, partindo do piso ainda, digamos que, ok, ainda assim eu vou fazer a laje do térreo com vigas de madeira e tudo mais. Vamos falar sobre Ah, esse ponto aqui, deixa eu ó. só perguntar uma Ah, coisinha diga, diga. dentro desse tema. No caso, a parte da laje que envolve o pilar, você coloca uma juntinha de dilatação, o que que você faz? A Ou laje não que coloca nada? envolve o pilar. Não, não precisa colocar nada, né? Na Não. verdade, assim, a gente só recomenda que faça uma proteção com uma tinta impermeável, que pode ser um Neutrol, ou que pode ser o próprio Stain, para que o concreto não deteriore a madeira, né? Só faz uma proteçãozinha, ou até com uma fita, uma fita Sim. de silver tape, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Aqui tem fitas próprias para isso, né?
para na hora de fazer a concretagem, ele não gruda na madeira, tá? E realmente é o que você falou, tem uma juntinha de dilatação porque o concreto não movimenta, mas a madeira sim. Então, se você não faz essa Sim. junta, pode trincar o concreto, se ele grudar na madeira, né? Aham. Quase como se fosse uma pequena bunha, assim, né? Entre o Aham. concreto e a madeira, Sim. tá? Ok. Então vamos lá. Parte do deck, tá? Saiu aqui a tua viga em balanço, e aí Aham. você quer pregar um deck aqui em cima, tá? Qual que é a forma Sim. correta de fazer um deck? Imagina que aqui está chovendo, não chove tanto que você tem um beiral em cima, mas digamos que aqui tem chuva, tá? Com o Aham. tempo, o deck ele é permeável, né? Ele não pode ser feito grudado, então a água tem que passar livre aqui, tá? Sim, sim. Então, passou livre aqui. O que acontece? Na hora que a água cai aqui, ela começa a empoçar aqui e vai tentar entrar aqui embaixo da madeirinha do deck com a viga. O que Aham. é péssimo, porque se a água entra aqui embaixo, ela começa a percolar dentro da madeira, né? Uhum. E pode apodrecer essa parte da madeira aqui, ó, esse bulbo aqui, ó, né? Aham. Não importa se a madeira é tratada ou não é tratada, ela sempre vai Estragar, né? estragar de Lógico. alguma forma, exatamente. Mesmo que a madeira é tratada, pode ser que na hora que Lave o a tratamento, e vai mofando. pode criar É. limo, né? Pode criar Aham. fungos na parte externa da madeira, não internamente, né? Tá. Então, qual que é a solução que a gente tem para decks, tá? Você tem a viga do deck, que é o barrote, sei lá, é a viga principal, na Sim. verdade. A gente sugere que se coloque um rufo aqui, ó, um por um, Aham. e aí vem com o assoalho aqui em cima, tá? Aham. Do deck. E eu vou te mostrar antes de mais nada, esse rufo também pode ser, eu estou usando bastante, uma fita da 3M emborrachada, ela vem num rolo tipo um durex. Eu vou desenrolando ela e vou colando em cima dos barrotes, tá? Ela é meio fofinha, então na hora que eu boto o deck, ela prende e aí não entra água. É como se eu estivesse selando o espaço entre a régua e o barrote, tá? É como se fosse aqueles fixadores de espelho na parede, vai. Isso, exatamente. Só que ela vem num Tá. rolo, né? Aham. Grande e Tá. largo, né? Então eu vou desenrolando, colo, ela é meio fofinha assim, daí na hora que eu prego a régua, ela amassa a fita, então não dá espaço para a água entrar, tá? Então isso Tá, e aí você chega a dobrar ela na parte vertical desse barrote também, ou você só põe na parte olha, eu dobro tipo plana? meio centímetro, sabe? Tem, quase nada, é É só para quase fazer uma nada. pingadeirinha. Só para Tá, fazer uma pingadeirinha, é isso mesmo, tá? Então tem tá. essas duas opções e eu vou mostrar para você aqui qual é o parafuso que a gente usa para deck, tá? Aqui tem. Olha, Oi. você está vendo aqui esse parafuso? Hum. É um parafuso da Rotoblas, que é uma marca de parafusos que é italiana, mas tem um representante aqui no Brasil, tá? Aham. Veja que esse parafuso tem dois tipos de rosca, ó. Ele Sim. tem uma rosca num sentido para entrar no barrote, tem um espaçador aqui que fica entre o barrote e a régua, e a rosca na régua é ao contrário. Aham. Se a régua tentar encanoar, sair, ele puxa para dentro, tá? Ah, que bom, que legal. Então, ele não arranca a Uhum. régua do deck. Ele Entendi. tem diversas cores, porque dependendo da madeira que você for usar, você pode usar uma cor diferente. Marronzinho para um IP, o mais verdinho para um pinus tratado, né? O amarelinho para um pinus, né? E aqui a gente tem o prateado e o preto também que dá para a gente usar
né, em outras situações aí também. Eu gosto muito de usar o parafuso preto, fica bom, né? Aham. Aí esse parafuso, ele fica com a cabeça exposta, tá? Não tem cavilha e ele não fica dentro da madeira, tá? Ele fica exposto mesmo, assim, ó. Mas ele fica nas ranhuras, né, ali, eu tô vendo, né, que você Isso, coloca ele bem na ranhura. Tá, exatamente. Ó, aqui como ele entendi. fica, tá vendo, ó? Fica Aham, nivelado, mas nas ranhuras se for um deck ranhurado, né? É assim que tá. se faz o deck. Olha a borrachinha aqui embaixo, aqui que o pessoal bota, né? Ah, legal, Isso legal. aqui é uma borrachinha expansiva, mas tudo bem. É... Por quê, né? Se você bota uma cavilha, a cavilha vai soltar com o tempo. Ela não tem jeito, não se faz deck assim, né? A Aham. cavilha solta com o tempo e aí a gente pode ter problemas, né? Se a gente usa prego, o prego pode enferrujar e aí solta aquela tinta preta quando tá. É, até tem um prego que não enferruja, mas ele também Isso, vai soltando aos poucos, né? exatamente, isso, É. tá? E o que você costuma passar normalmente de verniz ou resina ou stain? O que você usa para proteger melhor essa madeira? Que eu sei que algumas vocês trabalham até bem expostas, né? Alguns projetos. Então, o que você Sim, sim. costuma... Olha, a gente hoje em dia tem usado um stem, tá? Aham. Eu não sei se você já ouviu falar. O stem é um hidrorrepelente. Eu sempre trabalhei com polistem, mas mesmo assim eu acho que é muito rápido que você tem que estar fazendo a manutenção, né? Essa manutenção tem que ser feita de 6 em 6 meses, 1 ano em 1 ano, Isso, então vamos lá. depende da situação. Eu vou te dar um panorama geral aqui do que a gente tem usado para as madeiras, né? A Uhum. gente tem os stems, que são os Aham, impregnantes, tá? Tem várias marcas, tem o Polystem, tem Osmocolor, tem da Suvinil, aham, tem de várias marcas. O Stem, ele é um produto muito bom para madeira e ideal para estrutura, porque ele penetra nos poros da madeira, não deixa a água entrar, porque ele é hidrorrepelente, e ele tem aham, na composição uma permetrina, que é um cupinicida, fungicida, e tem na composição um filtro ultravioleta, que é para fazer a madeira não mudar de cor, tá? Algumas marcas duram mais tempo na madeira e outras menos, né? Como você pode perceber, você, aham, você vai usando diversas marcas até que você chega numa que dá certo para sua madeira, tá? Hoje, aham, a que eu mais uso mesmo é a Osmocolor da Montana, que é o que a gente tem tido melhor desempenho, tá? Não quer dizer que é o aham, único produto que se usa para madeira. Tem outros produtos muito bons também, tá? A gente tem usado no deck mesmo, tá? Nas réguas do deck, um produto que chama Cetol Deck, tá? Que é quase que um verniz marítimo para o deck, tá? Que ele dura mais tempo do que o stem. O stem na estrutura e onde fica tipo tomando chuva e sol mesmo, a gente usa o Cetol, tá? tá, A gente tem um produto interno para madeira quando você não tem incidência de sol e chuva, que é o Lazur, que é um stem à base d'água, tá? Se você bota no lado externo, ele sai muito rápido, mas internamente ele fica muito bonito e aham, dá um ar natural na madeira. Ele não altera nada da cor da madeira. Esse é o totalmente transparente que existe, protege a madeira e não altera a cor, tá? Mas ele só pode ser usado internamente, tá? Se você tá, usar ele externamente, obviamente você vai ter que repassar ele em menos tempo, né? Se você quer ter menos aham, manutenção, eu iria aí num stem mesmo para tá, externo e assim para decks, fachadas, né, revestimentos externos de madeira, o Cetol, tá? Então são esses os tá. produtos que a gente tem usado por aqui, beleza? Tá, e esse verniz retardante de fogo que o pessoal fala que às vezes é bom passar e não sei o quê,
Vocês chegam a usar isso? Não. Patrícia, então eu vou te explicar rapidamente do verniz retardante de chama, tá? Primeiro que é Aham. assim, você nunca vai precisar usar esse verniz numa residência, tá? Ah, entendi. Você só é obrigado pela lei, pelo Corpo de Bombeiros, a usar um verniz como esse em construções que você tenha rota de fuga, tá? Para incêndio, tá? Numa Aham. residência, você não tem isso, né? A não ser que a sua residência tenha 10 mil metros quadrados, alguma coisa nesse Sim, sentido, entendeu? sim. Que aí você está lá dentro e você precisa ter uma hora para evacuar o local, tá? Aham. E aí você aplica esse verniz na madeira para, obviamente, se está rolando um incêndio, ele retarda a propagação das chamas para as pessoas poderem salvar suas vidas, tá? Claro, claro. Não, entendi Então, agora. numa residência, digamos, ok, se você tem um incêndio na sua casa, tá? De cara, a estrutura de madeira sozinha, sem nenhum tipo de proteção, ela tem uma resistência de 30 minutos para proteção de incêndio. Proteção que eu digo, ela não vai entrar em colapso. A sua casa, Aham. a madeira pode entrar em ignição e queimar durante meia hora ou 40 minutos, que ela não vai cair, não vai colapsar, não vai acontecer nada. De cara, é o cálculo inicial da norma, entendeu? A gente Aham. calcula para 30 minutos, né? Ela já sai de fábrica, vai, digamos assim, com essa configuração, né? Entendi, entendi. Só precisa do retardante mesmo quando você começa a ter mais altura, né? Acima de 3, 4 pavimentos, ou que você tenha muita área, como eu te disse, né? Ou que você tenha espaços confinados que as pessoas estão lá dentro e de repente precisam evacuar rapidamente, tá? Então essa é uma, Tá, uma premissa. Então não vai precisar usar o retardante de chama na sua casa. tá, então tá. Já que a gente está falando de coisas que se aplica para manutenção e tudo mais, para montagem das peças, é que eu gosto bastante assim de entender assim do que é feito, do que são feitas as coisas. Que tipo de resina que é usada para colar? Que tipo de cola assim que é usado para montar as peças na fábrica? Você que foi diretor lá da Ah, Crosslam, sim, você deve sim, saber, né? claro. Aí agora a gente está Mas falando do processo de produção, né? é, não, Então mas só vamos como lá. curiosidade, Sim, assim, sim, só sim. para. Olha, quando inventaram a madeira laminar colada, no século retrasado, Aham, não existiam, obviamente, as colas todas tecnológicas que existem hoje em dia, tá? claro. Então, o pessoal inventavam fórmulas, né, químicas muito tóxicas, né, para fazer a colagem da madeira, né? O Uhum. ressorcinol, né, que foi a primeira cola que o pessoal usou para colar madeira, ou até colava com albumina, né, no tempo medieval, aí, que é sangue de animal e tal. Aham, Mas isso evoluiu hoje em dia, né? E hoje se cola madeira com poliuretano, tá? Que é uma fórmula química, né? Um polímero, né? aham. É, bastante eficiente. Ele já está na sua segunda geração, então hoje a gente tem PU anti-chama e anti-umidade, né? É Ah, o que que legal. isso, então a própria cola, ela não contribui para criar pontos onde a água possa penetrar e ela não queima, né? Então Tá, nossa, que ajuda bacana. na resistência da madeira, tá? Não é a única cola que se usa. No Brasil se usa o PU, lá na Crossland, na ITA, na Rewood, né? Se usa PU. Aham, Mas também dá para usar MUF, que é melanina ureia formol, se usa muito no mundo inteiro, é uma cola mais eficiente até do que o PU, mas ela tem uma certa química aí, né, no meio, aham, né, você tem que colar com um pouco mais de segurança dentro da sua fábrica, e tem também outras colas aham. mais fortes ainda, o emulsificante, que é uma cola que se usa para colar madeira dura, por exemplo, e até epóxi, né?
Se você vai colar uma peça com a outra na obra, que se você quer colar uma chapa metálica na madeira, ou você quer colar uma madeira com a outra madeira na obra que não foi colado na fábrica. Aí geralmente a gente usa o epóxi, que é um compound, né, que o pessoal chama, Cicadur Aham. 32. É a melhor cola que tem, só que ela, obviamente, ela não é usada para fazer as vigas, porque ela é caríssima. Senão Caríssimo. você ia Aham. comprar uma viga colada a preço de ouro, né? Aham. Mas na real, na obra, a gente usa muito o compound, para quando a gente vai botar Aham. um pino dentro da madeira e colar ele lá dentro, para ele não ficar exposto. Se a gente vai fazer uma ligação oculta de madeira que eu não quero ver os parafusos, a gente usa o compound, enfia a chapa lá dentro e cola, né? Então, Ah, que legal. para Legal, é bom saber colar, isso. colar uma chapa de aço no concreto e aí você não tem parafuso, você não pode furar às vezes, né? Numa laje que tem uma manta, né? Impermeável, a gente usa o compound na chapa e depois vem com a madeira, né? Então é bastante usado, a gente usa bastante nas obras. Tá. Ai, que legal. Tá? E aí, já que a gente entrou nesse assunto, assim, qual que costuma ser a durabilidade, assim, da madeira quando não tem um desgaste, assim, muito pelo tempo? Então, quando é num lugar que tem um beiral grande, ou que tenha, né, que seja mais protegido dessa coisa da umidade, principalmente da chuva e do sol. O sol sempre acaba batendo um pouco, né, dependendo da fachada. Sim, Mas, sim, assim, qual que é a durabilidade num país como o nosso, que também já é bem úmido, né? com certeza. Vamos lá. A durabilidade está diretamente ligada ao projeto. Manutenção também. Isso, a manutenção, eu ia chegar lá, mas primeiro o projeto. O projeto ele tem que estar bem concebido para evitar com que a gente tenha manutenções muito drásticas, né? Que hoje em dia é Certo. muito melhor você fazer uma manutenção preventiva do que fazer uma manutenção corretiva, né? Então, Claro, quando você claro. vai fazer as manutenções da sua casa, você pode olhar as suas peças de madeira e falar assim, putz, mas ela tá só desbotando um pouquinho aqui, não tem nada acontecendo, né? Ok, eu vou passar um stem ali. Só que é só isso que você precisa fazer. Se você não faz nada, né? Aí sim, aquele desbotamento, né? Pode virar Aham. uma degradação, uma deterioração pela ação do sol e pela ação da chuva, aí a coisa começa a complicar. A madeira é sensível, né? Às intempéries. Sim, sim. Então, a E aí, no ideia, caso, essa manutenção, vocês costumam recomendar o quê? De 6 em 6 meses? Alguma coisa assim, ou de ano em ano? olha, se a gente for ler a cartilha mesmo, né, a cada 2 anos nas madeiras externas e a cada 5 anos nas madeiras internas, tá? Que é o que a gente recomenda a fazer essa manutenção, que é uma manutenção, como eu disse, preventiva, e a única coisa que tem que fazer é aplicar o stem, nada além disso, né? E você mesmo pode aplicar, porque ele não precisa ser lixado, você aplica direto Aham. na madeira, tá? A gente tem algumas estruturas que não são tão relevantes estruturalmente, ou seja, não tem muita carga, que estão totalmente expostas, né? E o cliente faz uma manutenção anual, passa stem aí todo ano, ele tem um rapaz que vai lá a cada ano, passa o stem, e assim, Aham. já está lá há 6, 7 anos perfeita e totalmente exposta, né? Mas ele tem Aham. essa manutenção. Se você faz uma casa como essa que a gente está vendo aqui, que ela é coberta, ela não está exposta, na verdade, né? Não, Obviamente, você tem manutenções mais espaçadas, né? Eu diria que 5 anos é até exagerado, a gente pode ter mais tempo, né? Da entendi. madeira assim durando, tá? Tá, tá, legal. Tá. É, na parte de pingadeira, pingadeira você usa, assim, quando você tem que usar alguma peça para proteger algum canto, alguma. Você Hum, usa pingadeira normal, tipo, ou uma cantoneira, ou alguma peça dobrada, uma chapa dobrada normal. É isso que isso, vocês usam.
Eu vou dar alguns exemplos para você aqui. A pingadeira, ela Aham, serve para jogar água para longe da madeira, né? Por isso que chama pinga, para pingar longe, né? Então, aham, digamos que a gente tem aqui essa parte aqui do telhado, tá? Que aqui você desenhou até uma pingadeira aqui, desenhando aqui no fundo, né? tá, Então, tem diversas formas de se fazer essa pingadeira. Digamos que aqui tá, é a ponta do seu beiral, tá? Se eu não faço aham, uma pingadeira, o que acontece? A chuva vem aqui e bate no ponto onde a madeira é mais exposta, porque os alvéolos da madeira estão nesse sentido aqui, então a água entra entendi, e vai percolando aqui para dentro da madeira e pode deteriorar essa ponta, né? aham, Então, tem várias técnicas de se fazer essa pingadeira, tá? A que a gente mais usa é fazer uma tabeira deitada, tá? Pregada aqui em cima desse beiral, é estrutural, tá? Para cá, aham, para dentro, tá a sua cobertura e tudo mais. A gente vai ver esse detalhe depois, tá? Aqui tem um arremate e aqui a gente recomenda um rufo, assim, tá? entendi, É esse entendi, detalhe. Aí o que acontece? A água vai tentar ir lá por causa da pingadeira de madeira, ela não consegue pegar a viga estrutural. sim, não A gente, chega, a tá, gente chanfra a ponta, porque se ela tá grande aqui, ó, ainda assim pega água, tá vendo? Ó, mas dá aquela entendi, chanfradinha porque a água passa reta. entendi, E aí, se acumular água aqui, ela vai escorregar e vai jogar aqui para fora, tá? Então, uhum, esse é um detalhe de pingadeira, tá? Outro detalhe, a gente tem aqui a viga, né? aham, Nós podemos criar uma tabeira aqui na frente, que é a tal da tábua de sacrifício, que o pessoal fala, mas é um nome tão feio, né? É uma tábua de aham, revestimento, né? Ela vai aham, revestir aqui, então, né? O topo, né? E aí você pode vir com o seu rufo aqui. Essa aham, tábua vai receber toda a água aqui, só que ela não é estrutural, tá? Ela não vai, mesmo que ela aconteça algum tipo de trinca ou de rachadura, ela não vai fazer com que a sua casa tenha patologias estruturais. E se aham, você começar a se incomodar com essa peça aqui, deteriorando, mudando de cor, você simplesmente desprega e prega uma nova. Por isso que ela é aham, a tal de tábua de sacrifício, tá? aham. Às vezes o pessoal faz a tabeira e mais uma tabeirinha na frente para trocar só essa peça, tá? Mas Ou eu as... acho que a pingadeira que você fez anterior, ela fica mais delicada, né? Com certeza, porque daí você fica com o beiral mais fininho, assim, e até avança um Aham, pouquinho, tá? É que eu estou sim. dando só exemplos de como o pessoal faz, tá? Ou a gente mesmo faz. Aham, O pessoal, eu digo nós aqui, né? uhum, Também você pode virar o rufo até aqui embaixo, tá? sim, Aí você tem o revestimento total do beiral, com o rufo sim. metálico. É muito comum fazer isso também, tá? Tá. Eu acho que até fica, dá um acabamento, né? Se você usar uma chapa Isso, não muito fina. É. exato, é. Então, Tá, esse é o legal. detalhe da pingadeira, né? No Aham. deck, a gente faz a pingadeira com a própria reguinha do deck, aqui mesmo, né? O deck remonta e aí faz um deckzinho aqui assim, tá? Aham, Então, entendi. tabeira de deck e um remontadinho da última régua do deck aqui com 1 centímetro de pingadeira, tá? Então, a água Tá, bate aqui e desvia para fora. tá. E o que que eu ia perguntar? Tá, e aí voltando para aquela questão dos vãos, por exemplo, para esse projeto que eu tô, que eu não sei se eu exagerei com esse 10 metros de vão por 6,5, que talvez é um pouco exagerado, talvez eu vou ter que bolar um pilar aí no meio. É, pela sua regra de 30% de altura, se é 10 metros de vão, seria 3 metros, uma viga de 3 metros, é isso? Não, não, não. A regra, Não, a não, não, não é regra 30%, é desculpa. 6% do seis vão. por cento, seis Isso. por cento. Ai, Daria uma desculpa. viga de De 60 de altura. 60.
Tá, uma viga Exatamente. de 60. É Tá, tranquilo, tá. tá? Então, por exemplo, se eu tenho esse vão de 6,5 e o vão de 10, eu jogaria é, Você jogaria uma a viga no vão de 10. Para aí você ter no os vão de barrotes 10. no outro sentido menor. Porque senão você tem barrotes de Entendi, 10 metros, o que não funciona muito bem, né? Digamos, estruturalmente. entendi. Até dá, mas aí eu vou ter Você barrotão, né? acaba tendo que fazer vigas, também Isso. vigas, né? Só que Tá, veja bem, ó, do jeito que você desenhou aqui, essa viga de 60, ela pode estar aqui, assim, né, ó, certo? certo. E aí eu venho com os barrotes da cobertura apoiados nela aqui, sai o balanço e tal. Então aqui eu tenho a minha viga Aham. de 60 centímetros, certo? De 10 Sim, metros de sim. vão aqui. Chega de topo no pilar, ou o pilar de madeira pode receber ela por baixo, ou chegar aqui assim de topo. Isso aí já é um Aham, detalhamento, tá? E aí você tá. tem a visão assim, né, da frente. As vigas de 10 metros, os barrotes aqui apoiados sobre ela, tá? E Sim. aqui embaixo, de repente, você vai ter um caixilho, aqui, alguma coisa assim, né? Aham. Tá? É, provavelmente, é. Isso, essa viga de 10 metros, tá? Tá. Ah, vamos lá. Essa viga de 10 metros, ela tende, não quero dizer que ela vai, né? Mas ela tende a deformar, né? Fazer isso, Uma flexão, uma aham. flexão maior do que uma viga de 5 metros, ou de 3 metros, ou de 2 metros, porque ela tem 10 metros, Sim, tá? Então, sim. na hora que a gente vai fabricar uma viga como essa, a gente fabrica ela com uma pequena contraflecha, tá? Ah, que bom, Tá? entendi. Para que na Tá. hora que a gente coloque ela no lugar, a gente tem aqui, sei lá, 1 ou 2 centímetros, né, de Aham. contraflecha, para que ela se acomode ao longo dos anos, tá? Então, na hora que o cara vai instalar um caixilho aqui embaixo, ele precisa deixar um espaço para acomodamento da viga de 1 a 2 centímetros. Na verdade, Aham. pela norma, é 15 milímetros, que dá 1,5 centímetros. Todo caixilho deve ter esse gap, né? esse ajuste, para que a madeira Aham. possa se ajustar aí, tá? Então, isso é um Aham. detalhe que você precisa ter em mente. Se você não quer ter esse problema, não é um problema, na verdade, né? Esse detalhe, a gente pode jogar por baixo da viga de 10 metros uma viga horizontal e você ter um caixilho aqui por fora, correndo por fora, entendeu? Aham. Livre da viga, tá? Isso também é um detalhe interessante que a gente pode criar numa estrutura de madeira, tá? A Aham. estrutura está aqui, a gente tem um. Isso aqui já é do próprio caixilho. Pode ser um perfil metálico, pode ser um perfil de alumínio, pode ser um perfil de madeira, faz o requadro e a porta corre por fora e você nunca vai ter problema de travamento de porta porque a madeira mexeu, entendeu? Tá? Aham. Hipoteticamente, porque nem não quer dizer que ela vai mexer, tá? Sim, sim. Então, isso é um detalhe, tá? Outro detalhe, puxa, Alan, essa viga de 60 aqui está me incomodando demais, eu não quero ver essa viga de 60. Ok, a gente pode jogar ela aqui para cima. Faz uma viga invertida Invertida. e os Ah, barrotes pendurados nela, tá? aham. Eu teria a viga aqui em cima, os Ah, eu barrotes teria a aqui viga. pendurados. É, eu acho é que também é tão lindo, né? 60 de altura realmente fica uma peça muito. Quer dizer, depende como você faz, fica pesado, mas depende, fica um meio cênico também, né? Fica legal. E aí você está com 10 É, metros de vão livre. Então, na é. proporção, ela não parece ser tão grande Ela assim. fica suave, ela Fica fica. suave, exatamente. É. Eu estou dando a E aí estrutura no. que é algo que a gente faz muito aqui, né? O pilar de Aham, madeira vem até aqui, ó, segura a viga lá em cima, ela fica invertida, tá? Por cima, e os barrotes pendurados aqui, ó, nela. E aham, aqui você tem uma tabeira entre os barrotes para fechar o buraco, e o teu uhum. caixilho está correndo aqui embaixo, assim. Não, fica ótimo. E deixa isso foi bom você fazer esse detalhe aí, que eu tô vendo que você no beiral você jogou como a tendência, né, de um telhado normal, que é a inclinação para baixo para jogar água totalmente para fora, né? Isso, Não chove trazer aqui a água. e vai jogando sempre É, para fora, exatamente.
Aí você tem um Isso. beiral mais fininho também, né? Ah, você tem a sensação de beiral mais fininho, então. Isso. Entendi. É porque, na verdade, assim, eu tô assim, né? É que, na verdade, tem bastante gente começando a querer fazer uns beirais grandões, assim, né? E também deixar ele bem delicado na ponta. Mas eu tenho a sensação que quando ele tá igual esse desenho que eu fiz, tipo, como se fosse um pouco inclinado para cima, assim, e na verdade você joga água, você retorna a água, em vez de jogar água para fora, né? E faz Uhum. uma canaleta lá em cima, que fica mais delicado. Mas aí você faz esse detalhe dessa caixaria lá em cima para receber a manta, já pensando nisso, certo? Isso. Com as inclinações. Eu vou te fazer um detalhe aqui, como é que seria um beiral como esse, ó, tá? Digamos que a gente Aham, tem uma viga aqui, aqui está o seu pilar, aqui está o seu outro aham, pilar, aqui está aquela viga de 60, né? Aqui é outra aham, viga de 60 e aqui o seu barrote da cobertura, que é esse aqui, ó, né? sim, Tá? Plano, beleza? sim, Aqui a gente tem aquela tabeirinha de arremate que eu já desenhei para você, um outro aqui e sim, um outro aqui, tá? sim, Então, o que que vai em cima disso? Aqui vai um forro. Esse forro pode ser um painel wall, aham, que nem você me mostrou aqui numa das imagens, aham, que é essa imagem aqui, ó, certo? sim, Voltando lá. Então, um forro de painel wall. Sobre esse forro de painel wall, aí é que a gente faz os caimentos, tá? Então, deixa eu pegar uma cor que aparece aqui, vermelhinho. Então, aqui, o pessoal faz um caimento de tipo 1 a 2% uhum, com um isopor de alta densidade, tá? aham, Cortado nos caimentos, ou seja, ele pode ser cortado em diagonal ou ele vem com uma peça maior, uma menor, uma menorzinha e aqui quase zerada, tá? Para dar um caimento para o telhado. aham, Para o telhado plano, veja bem, o telhado é plano, mas eu preciso dar um caimento para a chuva, para a água sim, não ficar não empoçada, empoçar, tá? claro, Então, ó, veja só, um forro, que pode ser o painel wall, pode ser um forro de madeira, pode ser um USB, pode ser um compensado naval, qualquer tipo que dê uma base lisa para aham, isso, tá? Um isopor de alta densidade, que é um isolante térmico muito forte, tá? Para você não aham, ter um conforto térmico. Em cima aham, desse isopor vem a manta geotérmica, TPO, termoplástica ou PVC, tá? É isso que funciona na cobertura. E aqui no final, a gente tem o rufinho pingadeira, né? Que faz o arremate da aham, manta, tá? sim, Então, sim, esse é o detalhe da cobertura plana, tá? Então, você tem a visão por baixo plano, só que em cima você tem um caimento de 1 a 2%, tá? uhum, Para tá, manta. entendi, tá, Tá? Tem mais detalhes nisso daí, tá? Por aham, exemplo, aqui dentro desse buraco aqui, que é um caixão perdido, digamos assim, pode ser que crie umidade aqui dentro, porque você tem madeira, você tem um forro, de repente, num dia de muito calor, o ar quente vai subir, vai atravessar o forro, só que a manta não deixa ele sair, certo? Então pode vai ser que ele ficar, condense aqui, ó, né? aham, Então, geralmente, a gente coloca entre o painel e o isopor uma membrana hidrófuga, tá? Que se chama Transpir, da Rotoblast também, tá? Então, ele deixa a madeira condensar, desculpa, ele deixa a água condensar longe da madeira, tá? Então, esse é um entendi, detalhe crucial que a gente tem que fazer nas coberturas aí para funcionar direitinho. tá, membrana, ok. Isso.
como você desenhou aqui, ó. Forro, proteção térmica, manta. Forro de madeira, alguma coisa assim. Entre o forro e a proteção térmica, pode ter uma membrana aqui, tá? Às vezes o Aham, pessoal até usa um bidinho, alguma coisa assim, tá? Que aham, também serve para absorver a umidade, né? Que pode criar aí. E tá. aí, a proteção térmica, que é o isopor de alta densidade, ou uma lã de rocha, né? O pessoal usa também. E aí, a manta geotérmica. Ok. Tá, perfeito. Na verdade, eu estou em contato com o pessoal da Solo Jumper, sabe, o Otacílio. Otacílio. E você conhece mais alguém que é legal, assim, nessa parte de impermeabilização da cobertura? Sim, sim, sim. Na verdade, esse detalhe que eu te mostrei agora, quem me ensinou foi o Otacílio. Não, Que ele eu, é a- todo cheio de ideias, né, é, para fazer as placas fotovoltaicas sem furar a isso. manta, não sei É, o quê. tem Ah, todo o detalhamento para isso, é muito bacana o sistema deles, tá? A gente aham, já trabalhou também com outras empresas, por exemplo, com a Way PVC, aham, né, do Paulo, são muito bons também. A gente já trabalhou com a Alvitra, né, no passado. aham, Existem outras empresas também, né? Como fala, Firestone tem uma manta boa também. Tem a Gel Revest, que são mantas muito interessantes, porque a gente manda para eles o desenho da manta, eles fabricam a manta na medida e com as curvas e tudo mais, mandam para Ah, que a gente legal. mesmo pode instalar essa manta, eles não precisam ir lá, tá? É um outro Entendi. sistema, tá? Diferente, Uhum, né? tá. E quem mais? Tem mais um aí? Daqui a pouco eu me lembro do nome deles, mas basicamente são essas empresas que tem aí. Tá. E sabe uma coisa que eu ia perguntar para você? É, a parte estrutural normalmente é madeira colada. E a parte de painéis é que pode ser crosslam, é isso? Vamos lá. A gente está falando Voltando para madeira, voltando desculpa. para madeira, estamos falando de duas coisas diferentes, tá? É. Estrutura, pilar e viga, tá? Pilar e viga é madeira laminada colada, certo? Aham. O painel que você está dizendo, que é o crosslam, ele são painéis estruturais. Eles servem para paredes e lajes. Autoportante, é. Isso. Aham. Eu faço uma casa com CLT, que é o Cross Laminated Timber, CLT, eu posso Aham. usar esses painéis como paredes e como lajes, dispensando o uso de vigas, entendeu? Eu não preciso fazer viga e pilar se eu uso painel de CLT, tá? Porque o Aham. próprio painel já suporta a carga, O peso. o peso, exatamente. Então é um Aham. outro conceito. Se você quer fazer a sua Sim. casa com CLT, a gente pode eliminar um monte de vigas e pilares e usar as paredes como apoio, tá? Entendi. É um Tá. conceito muito bacana, óbvio, né? É o que eu mais gosto, para dizer a verdade, mas nem todo mundo ainda está preparado para aceitar esse conceito full, né? Que é uma Aham. casa toda de madeira mesmo. Aí você vai ter paredes de madeira, lajes de madeira, você não vai ter um forro de madeira, a própria laje já é a madeira, entendeu? Aham. Com Aham. conforto térmico assim absurdo, né? Acústico melhor ainda, né? E com uma rapidez de montagem assim mega eficiente, precisa Aham. e E, e, dispensa no, o uso ca- de concreto, né? e no caso do Crosslam, ele também tem o mesmo sistema de como chama? Você cortou a madeira, você passa um stem, você cortou, ou você fez a união, você usa ou esse epóxi para dar uma fixada nos parafusos bem, ou você pode trabalhar com parafuso como se fosse uma madeira normal. A gente trabalha com o CLT com parafuso de madeira normal, não tem nenhum segredo, né? Digamos Tá. assim, ó, que a gente tem uma laje de CLT
uma parede de CLT aqui e uma outra laje aqui em cima de CLT, tá? A gente Aham, tem aqui esse sistema, tá? tá, A fixação disso com isso é simplesmente um parafuso aqui, ó. Não tem nenhum segredo. Ou aqui na diagonal, assim, né? entendi, entendi. Ou com uma cantoneira aqui embaixo e a gente parafusa aqui, e daí isso Aham, numa laje, né? E aí daí a gente entendi. tem o concreto aqui em cima, né? Então é bem simples mesmo, né? Isso Aham, substitui todas as alvenarias e lajes, né? Nessa casa aqui daria para a gente, por exemplo, fazer uma viga metálica, vai, digamos assim, ou uma viga de madeira, e essa laje toda aqui ser em CLT apoiado aqui, ó, né? em CLT, tá. Isso, tá? Nesse caso. Aham, No aham. telhado a mesma coisa. Eu posso vir com o CLT aqui, né? Saindo em balanço aqui, né? Apoiado numa viga Qual que é o aqui. balanço que o CLT aguenta? Olha, ele pode vencer até 3, 4 metros de balanço, dependendo da espessura. O CLT não tem uma espessura só. Ele vai de 6 centímetros até 25 centímetros de espessura, tá? Obviamente, a gente pode usar alguns recursos também para vencer balanço, né? Então, digamos que eu tenha a minha laje de CLT aqui fininha, né? E eu quero Aham, vencer um balanço aqui de 3 metros, tá? Uma laje de 8, né? Eu estou aqui com aham, o meu apoio, a minha viga está apoiando aqui, só que eu sei que um CLT de 8 não vence um vão de 3 metros, né? Então, eu posso, por exemplo, criar uma chapinha metálica aqui, ó, por cima, que ninguém nem vai ver, parafusando aham. aqui, e aí aqui está a minha laje, entendeu? De cobertura, com todos os caimentos e tal. Então, eu venci um vão de 3, 4 metros com CLT fino, só que com um recurso estrutural embutido na laje, né? Por exemplo. Aham, Tá? Que pode ser aham, interessante, dá um efeito bacana. Você vê uma laje bem fininha aqui, um forro de madeira lindo aqui embaixo, e aqui em cima você vai perguntar como você venceu esse balanço e tal. Botamos uma chapa em diagonal aqui, tá? Então Ai, aí eu já adorei isso. Adorei isso. Daí, no caso, você teria que usar um CLT de quanto aí? De geralmente, espessura? geralmente para laje de cobertura, a gente usa um CLT de 12 centímetros de espessura, tá? Aham, Não, até com 8 dá para fazer, dependendo dos vãos internos, né? aham, Mas entre 8 e 12 é suficiente. Não precisa de mais do que isso numa residência, tá? Para entendi. cobertura. Para laje de piso, eu preciso ter um pouquinho mais de espessura, porque aí eu já estou falando de vibração de pessoas andando, né? Então eu preciso dar mais Aham, massa no CLT. uhum, A gente já vai para 14, 16 centímetros de laje. entendi. É, Mas veja bem, quando a gente usa CLT, o volume de madeira usado na obra é muito maior do que usar pilar e viga, concorda? sim, É quase que concordo. o dobro. Só que veja Aham. bem, você tem metade da casa pronta. Ou É seja, muito rápido, o é. que você É ia muito gastar rápido. com alvenaria e laje, você pôs em CLT. Então, ao invés Aham, da sua estrutura da casa estar 20, 30% montada, que é o paliteiro, você já vai ter 40, 50% da tua casa pronta, entendeu? aham, Essa aham, é a grande vantagem do sistema. Além de ser aham, rápido, seco, eu monto com 3, 4 pessoas e em tempo recorde, né? Você tem a casa aham. pronta muito mais rápido. E o que que eu ia falar para você? E assim, como é muito difícil conseguir que as fábricas assim tenham disponível, né, esse material, tanto o MCL quanto o O CLT. CLT, Aham. é, quem que você indica de fornecedores para, porque, por exemplo, eu procurei na ITA, Sim, eu cheguei a falar com vocês quando você estava ainda na Crossland no fim do ano passado, mas perfeito. aí você tinha falado essa coisa de 6 meses, 8 meses, eu falei, ai meu Deus, e no fim já É, passou, já ia estar pronto, né? Mas verdade. assim, quem mais você recomenda, assim? Porque eu estava vendo na internet, eu achei, por exemplo, a Greenwood, que eu não sei se é uma fábrica ou não,
Tem a Rewood, não sei se é um escritório que trabalha com isso, que chama Urben, lá no Aham, Paraná. perfeito. Eu não sei, tem alguém que você recomenda, assim, desses... Apesar que é complicado o frete, né? Você já falou isso também. Mas depende. O frete é uma pequena parcela de um projeto todo, não é algo tão relevante assim, né? O que não Aham, dá é transportar pouquíssima madeira, vai, de um aham, lugar para o outro, que o frete custa mais caro do que a madeira, aí não compensa. Mas para uma sim, residência geralmente compensa. O frete não equivale nem a 1% do valor da madeira, vai, nesse caso. Mas vamos falar é, de fornecedores, tá? Hoje eu não estou mais na Crossland, eu montei uma empresa que se chama Timbal, né? Que é o que você está falando agora, né? A Timbal é uma empresa neutra no mercado. A gente não tem nenhum parceiro fixo de madeira. E por que que eu vim para esse tipo de modalidade? Para que exatamente eu possa trabalhar com todos os fornecedores, né? Então, entendi, se um não consegue me atender, eu posso buscar outro fornecedor que me atenda com prazo, ou com qualidade, ou com preço melhor do que o que não está conseguindo me atender naquele momento, né? entendi. Foi uma ideia que surgiu o ano passado e que eu botei em prática esse ano, né? A gente recebeu dois novos sócios aí, o Felipe e o Mário. O Felipe, nosso diretor de projetos e BIM Manager, o Mário, que é o nosso gestor, o Paulinho, que Aham, já está comigo há mais de 20 anos, que já era da carpinteria, e eu que estou cuidando agora de projetos de comercial, tá? Então, aham, um projeto como o seu, hoje em dia, é muito mais fácil viabilizar através da Timbal do que se você for direto na fábrica. Porque eu entendi. tenho agora a possibilidade de fazer projetos como o seu, desenvolver toda a estrutura de madeira, CLT, ou o que quer que você que seja que você queira, e Aham, através da Timbal a gente vai buscar para você o melhor fornecedor para essa sua obra nesse momento, entendeu? Você não precisa entendi. ir atrás, né? O que a gente não conseguia atender quando estava só com a fábrica, porque você meio que fica Vinculado, né? vinculado com aquilo, É, entendeu? aham, Então, é assim que funciona nos Estados Unidos, no Canadá, em toda a Europa, na Ásia, né, no Japão. Você tem empresas como a Timbal, que faz essa intermediação entre o cliente e as fábricas, e que aí as coisas começam a viabilizar mais, tá? entendi. O que tem de fábrica hoje em dia, vai, já que você perguntou. Nós temos, obviamente, nós temos os nossos grandes parceiros, que é a Crossland, afinal de contas, eu trabalhei lá por alguns anos, tá? Que fornece CLT e MLC, né? Para a Aham, gente, tá? A gente tem a Ecomposite no Espírito, desculpa, em Santa Catarina, que fornece MLC, tá? E vigas de microlaminada, que são nossos parceiros há anos também. A gente tem a Del Rey, que também fica em Santa Catarina, que fornece só MLC para a gente, MLC de pinos especificamente, tá? Uh, a gente tem a Massiva, tá? Que é uma nova fábrica que está surgindo agora em outubro, que vai inaugurar em Belo Horizonte, que vai fornecer só MLC de pinos e de eucalipto, tá? A gente tem a ESMAD em Belo Horizonte, que fornece MLC de eucalipto, tá? A gente tem a Urben, não é um escritório, a Urben é uma fábrica. A Urben vai inaugurar agora no final do ano e vai fornecer CLT e MLC de pinos, tá? De grande escala, aí a gente está falando de obras maiores, tá? Para a construção de prédios e volume de madeira, tá? A gente tem a Hellwood, que fornece peças de MLC de pinos e de eucalipto. A gente tem a ITA, que fornece peças de MLC de eucalipto apenas, tá? Apesar desses dois últimos não fornecerem para o mercado de forma geral, eles
fornecem para eles mesmos, digamos assim, né? Sim, eles têm bastante volume de trabalho, né? Isso, eles têm volume de trabalho que não abre a opção de você comprar Espaço. direto lá deles, tá? Aham, E a gente tem pertinho do Brasil a Arboreal, que fica no Uruguai, que é uma mega fábrica de madeira laminada colada e CLT também, que vai fornecer madeira de grande escala para o nosso país também, aí para construções muito maiores, não residenciais, entendeu? Então, aham, veja que a gente tem uma gama de empresas, não só eles, tá? A gente tem a Pisosul também, que fornece CLT, MLC, a gente tem a Águia Florestal, que fornece MLC, ou seja, são empresas que nem para quem não está no mercado é difícil de você encontrar, né? aham, Mas eu já estou há quase 40 anos nesse mercado, né? Eu, Paulo, né? Eu há 25 e o Paulo há 42 anos, né? Então a gente aham, conhece a turma toda da madeira aí, quem é que pode ou não fornecer madeira de qualidade ou não para as nossas obras, tá? Então a sim, Timbal surgiu para isso, exatamente para você não ter que ficar comprando a madeira direto da fábrica. Que se você for direto na Crossdan comprar uma peça dessa, muito provavelmente você não vai conseguir tão facilmente, entendeu? entendi, Por isso que na nossa conversa prévia eu falei que era melhor a gente ter essa conversa do que eu te dar uma lista de madeira para você ir lá e comprar essa madeira lá diretamente. Se a gente intermediar, a coisa fica mais fácil. entendi, entendi. Tá, legal. E, e vocês estão com muito volume de trabalho? Já devem estar, né? Porque vocês já tinham, né? Lá na Crosslam. E A eram gente, vocês que trabalhavam lá, não era? Você e o Paulo? sim, eu e o Paulo, a gente, era mais eu do que o Paulo, né? Eu Tá. cuidava, eu era diretor de novos negócios, eu trazia obras para a Crossland, né? Aham, Que é o que eu sempre fiz na minha vida toda, essa parte comercial de ter o contato com os arquitetos, os incorporadores, as construtoras e os clientes para trazer essas pessoas para construir em madeira, né? Então era aham, essa a minha função e também um pouco na parte de engenharia que eu gosto bastante de criar as estruturas para que a turma possa seguir nos detalhamentos, fabricação e montagem, né? aham. Então esse era meu Ah, eu papel lá. lembro que você mostrou umas coisas bem orgânicas, bem legais mesmo. Sim, sim. É, então, aí, acho que para finalizar, assim, dentro da infraestrutura, assim, que a gente faz numa casa dessa, o que você dá dica, assim, de hidráulica, assim, algum material que seja, ou coisas que são usadas para não ter risco de vazamento, ou canos específicos, ou elétrica para não ter risco de, né, Sim. qualquer coisa, assim. Olha, de forma geral, não influencia tanto o tipo de instalação hidráulica ou elétrica na madeira, tá? Só tem que ser Se- bem feita, né? Ela tem que ser bem feita, tá? Mas, se eu for indicar alguma coisa para elétrica, desculpa, para hidráulica, os tubos PEX, que são os tubos flexíveis, né? Você não tem que ficar Aham, fazendo cotovelo e tudo mais, né? aham, É, elétrica, um belo de um conduíte bem desculpa. feito aí para poder passar os fios elétricos. Nunca, obviamente, nada exposto, o cabo PP passando do lado da madeira, que pode dar um curto e aí criar Aham, uma faísca que pode gerar algum tipo de incêndio. Obviamente, isso tudo tem norma também para se passar, né? Mas sendo bem feito, não há problema nenhum. O que pode acontecer é interferência nas peças. Ah, será que eu posso furar aqui, furar ali? Isso tudo é negociável, tá? Dá para aham, furar, sim, as vigas, dá para furar barrote, dá para embutir elétrica dentro das paredes de CLT, da laje de CLT. O que a gente não recomenda embutir nunca na madeira é hidráulica, porque se tem um vazamento, a água é o pior inimigo da madeira. Então a gente tem que ver rapidamente onde é que está vazando. Então, geralmente, a gente pede para passar hidráulica em shafts ou em paredes ocas, né, de drywall aham. ou steel frame, ou até wood frame, tá? Então, é por aí. Tá, ok. Daí, outra coisa que eu ia te pedir, já que você mexe bastante com essas casas bem grandes, tal. Não sei se você também
na verdade, acompanha a construção em si, ou se você mexe mais com a parte de projeto e nem dá tempo também, ou também não é o seu foco, mexer com as construções. Sim, Mas, assim, eu vejo que tem umas esquadrias super bacanas, assim, nessas obras maiores, tal, que de sei, sei. repente eles conseguem fazer alguma coisa para alguma obra um pouco menor, ou se tiver um volume e tal. Claro. Você pode indicar alguém de esquadria, assim, de alumínio? Então vamos lá. Eu fortemente recomendo fazer as esquadrias ou de alumínio ou de PVC, tá? Aham, E talvez, nesse caso, não fazer muito em madeira, né? A gente tem aham, pouquíssimas empresas brasileiras que são experts em esquadrias de madeira, tá? aham, Uma das únicas empresas que eu confio de esquadrias de madeira no Brasil é a Amado. Eles são muito bons, tá? Realmente não posso negar, e eles fazem umas esquadrias de altíssima qualidade. Mas realmente é altíssimo padrão também, tá? aham. É, Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem é que tem feito as esquadrias de alumínio nas nossas obras? Só um minutinho. Eu vou pedir uma ajuda aqui pro meu WhatsApp. A gente acabou de entregar 3 obras com essa empresa. Vamos lá. E... Ô, gente, tá? Achei Amado, que é o que a gente fez aqui. E vamos lá. Acho que foi você mesmo que me perguntou as esquadrias de alumínio, né? Aqui no Whats. Aham. Vamos lá. Poxa, a vida tava tão fácil. Bom, eu vou procurando aqui. A gente pode ir batendo um papo enquanto a gente enquanto eu estou Tá, procurando aqui. tá. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, porque daí Ah, eu aproveito para achei. te perguntar. Achou? Ótimo. Sincol, chama. Cinco. Isso. Tá. Esse pessoal, olha, antes de mais nada, tá? Indicação não quer dizer que eu garanto o trabalho de terceiros, né, Sim, Patrícia? sim, claro. Tem vezes que a gente vai bem com as pessoas que a gente indica uma, 2 obras, aí na terceira obra o cara faz alguma besteira, isso Sim. não é minha culpa. Aí são, Não, são empresas lógico. terceiras, né? Exatamente. Não, mas assim, como você trabalha com muitas obras, assim, eu Sim, acho que tem sim, uma tendência a ter uma seleção, né? Por isso que eu estou perguntando. perfeito, E perfeito. aí, no caso da de PVC, qual que você recomenda, assim? Esse pessoal da Sincol, se eu não me engano, eles fazem de alumínio e PVC. Ah, legal. Isso. Tá, legal. Deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado aqui. Parará. Uhum. Então, outra coisa que eu ia perguntar. Quando os banheiros são feitos é, sobre a madeira, Sim. vocês usam aqueles sistemas independentes pluviais que são de plástico, assim, alguma coisa assim, para fazer os cantos que são mais molhados? Ou o que vocês costumam fazer? Ou não, trabalha com laje e um piso impermeável e uma parede impermeável até uma altura? Como que você costuma trabalhar? Das duas formas. A gente pode fazer uma laje de painel wall no banheiro, Aham, no espaço onde tem o banheiro. Essa laje sim. pode ter esse contrapiso que eu te falei. A gente pode Aham. subir na lateral um bloco cerâmico, alguma coisa assim, ou uma Ou um parede cical, de... que é mais leve. Exatamente, isso. Tá, Ou até mesmo um wood frame em volta do banheiro. E tá, por dentro do banheiro tem que ser impermeabilizado. Não tem jeito, com manta de impermeabilização, até manta asfáltica, tá? Subindo aí os tá, 40 centímetros, né, sobre a parede, ou até, se puder, na área do box, fazer totalmente impermeabilizado, tá? É o tá. Não é, recomendado, tá? tá, não é só um neutrol, é Não, uma não é só manta neutral. mesmo. Tem que ter Tá, manta.
para não vazar água mesmo, né, para o outro lado. Aham, Então, mais uma vez, quando a gente projeta com madeira, eu passo a maior parte do tempo projetando a madeira para não pegar a umidade. aham. No final das contas, é mais tempo do que o cálculo em si, né, na verdade. Entendi. Não é isso. Ai, Na nossa, cozinha é a mesma coisa, tá? Porque são tá. áreas molhadas. O brasileiro tem o costume de lavar, né, a cozinha, lavar o banheiro. Então não tem jeito, você tem que impermeabilizar o piso e subir com a manta, virando nas alvenarias aí para não dar infiltração na madeira ou até mesmo na alvenaria, né? Se for uma área molhada feita de tijolo mesmo, da forma tradicional, não precisa nem ser em madeira. Hoje em dia, o ideal é você impermeabilizar mesmo, né? Aham. Ai, olha, eu acho que eu perguntei praticamente tudo. Boa. Sempre vão surgir as dúvidas, né? Mas eu acho que eu perguntei, dá para dar um bom começo e um adianto aqui, né? Isso, E, e aí, legal, eu gostei, assim, dessa dica de que você falou também, que vocês intermediando todo o processo, ou entrando no processo, tal, do projeto, isso, que isso também facilita a compra e talvez, inclusive, os valores devem ser, talvez até outros, porque vocês exato. trabalham com volume grande, né? Isso. Esse, Então, no final das contas, Patrícia, é o papel da Timbal hoje em dia. A gente é uma aham, gerenciadora de obras em madeira, tá? Não somos vendedores de madeira, é diferente, né? Então a gente vai realmente buscar a melhor solução. E se a melhor solução não for nem madeira, a gente vai ser transparente para falar isso para você. Como eu te disse do piso, né? Eu não tenho o compromisso de vender volume de madeira, e sim vender uma solução eficiente para o teu projeto, tá? Que pode ser em tá, madeira ou não. É tá, isso. legal. Então, acho que é isso. Então, Então, tá super bom. obrigada, Alan. Joia. E até desculpa hoje, sábado, né? Também te tirar da família, véspera do Dia dos Pais e tudo. Tranquilo. E, e obrigada, eu também te mando novidades quando tiver coisa também acontecendo aqui. E aí, se a gente for fazer mesmo alguma coisa em madeira, assim, num volume maior da casa e tudo tal, Isso, aí a gente entra em contato com vocês. isso. Daí a Agora, se gente a te gente for só auxilia. comprar uma ou outra coisa, assim, daí Isso. eu vou fazer de uma forma mais independente. Mas se for ter um Perfeito, volume perfeito. maior, Exato. Daí a e gente pode te auxiliar nessa compra aí, não tem problema nenhum. Eu te indico quem é que pode te fornecer da melhor forma possível, tá? Porque se for volumes pequenos, a gente já sabe para quem vai andar. Se for em volumes maiores, a gente tem outros caminhos, né? tá. Mas é isso, tranquilo. Acho que foi uma boa conversa inicial. De repente, daqui para frente, você consegue ir sozinha, bem longe até. Ou vão ter várias dúvidas que eu vou falar, isso aqui eu não falei com ele, isso aqui, né? Não, tranquilo. Aí você vai me chamando no WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? Tá. Então tá bom. Fechou. Então, super, super obrigada, viu? E tudo de muito bom. E muito bom pro seu filhote também, que é novinho, Obrigado, né? obrigado. Tá novinho aqui, 1 ano. Ai, delícia. Essa fase é muito gostosa. Muito bom. Então tá Ok. bom. Então você me Obrigado, Patrícia. Até a próxima, então. Valeu. imagina. Valeu mesmo. Obrigada. Tchau, tchau.